noite, queridos. Tudo bem com vocês? Rapaz, a igreja está bonita, hein? Assim, todo mundo ávido, quietinho, esperando para começar. Eu acho que a vontade de cultuar é grande. Então vamos fazer o seguinte: vamos ficar de pé, vamos nos posicionar, porque esta noite promete. Há coisas que vão acontecer hoje comigo e com você que são inteiramente novas. E a gente precisa aproveitar, porque Deus se renova em nós todos os dias. É porque Ele decidiu que a nossa vida seria de glória em glória. Então, todo dia é tudo novo em Deus. Eis que Ele faz tudo novo. Portanto, entendendo que todos nós temos essa plena consciência, eu quero convidá-los a aplaudir o Senhor e louvá-lo nesta noite com tudo que temos e com tudo que somos. Aleluia! Vamos louvar a Deus. Adoramos ao Senhor essa noite. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais resistirá. Maior é o que está em nós
habita em você, aquele que te fez forte, aquele que nos deu alegria, aquele que nos deu a certeza de dias melhores, de dias tranquilos, de dias com propósitos, porque aquele que habita em nós nos direcionará, será a nossa luz, sempre que nós precisarmos. Nós não estamos sozinhos, não precisamos nos sentir sozinhos. Ele é com cada um de nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? A maldade, a doença, a destruição, a morte, nada pode chegar à nossa casa, a não ser que tenha o consentimento de Deus para isso. Mas se você é com Ele, tudo que acontecer, você verá a mão de Deus. Você não está sozinho. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Em momentos de dor que se ver o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Os sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. O Senhor é contigo. Em momentos de dor que se vê o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com a minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra.
nós. Amém? Eu tento compreender o sentido da igreja vir à igreja quando eu estou adorando e a igreja me olha como se eu estivesse dentro da televisão e você só assistisse alguma coisa. Eu tento compreender o sentido da gente se arrumar e vir a algum lugar quando enquanto a gente adora eu nem vejo seus lábios abrirem. E para mim é difícil pensar que durante a semana eu pensei na minha igreja, eu orei pela minha igreja, eu preparei a minha equipe para adorar ao Senhor. Mas a minha igreja, eu não tenho certeza se ela quer adorar. Querido, se você veio à igreja para receber alguma coisa do Senhor, você pode fazer isso em casa. Mas se você veio cultuar com os santos, alguma coisa no teu corpo tem que acontecer. Alguma coisa na sua mente tem que acontecer. Alguma coisa no seu coração tem que acontecer. A gente está aqui, querido, para aprender a ser transformado pela renovação do entendimento. A gente está aqui para aprender a sermos diferentes, a fazer diferente, para que os nossos dias deixem de ser todos iguais. A gente está aqui para a gente parar de viver como religioso e passar a viver de glória em glória. Porque se você não vive de glória em glória, não tem sentido você dizer que você é cristão, porque você não conhece a Cristo. Porque aquele que conhece a Cristo é diariamente transformado, incomodado, moldado pelo poder de Deus. Essa noite, querido, se você deseja encontrar o sentido da sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, com as pessoas que você caminha, saiba que só há um caminho para compreender as coisas que são do Espírito. É viver como criaturas espirituais. Porque enquanto a gente vier à igreja e continuar vivendo como criaturas carnais, nada vai mudar. Todo dia vai ser o mesmo dia. Então essa noite, querido, faz um esforço, se desliga daquilo que é do mundo e se conecta com as coisas que são do alto. Porque se alguém pode te abençoar, não é alguém que está no mundo, mas aquele que nos dá o socorro do alto. Se você não sabe como fazer isso, se você tem buscado mudança e não sabe como isso pode acontecer, eu vou ler as palavras do Senhor a Josué, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se conforme pelas coisas deste mundo, antes seja forte, enxergue aquilo com que você não pode se contaminar, seja corajoso, ande na contramão do sistema, mas faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja santo, seja luz no meio da sociedade corrompida. O Senhor nos chamou para vivermos coisas grandiosas. Não se conforme com o pouco. Antes, se permita ser treinado no pouco, porque logo, logo o Senhor te colocará sobre coisas maiores. Mas no pouco você não pode se acomodar. No pouco é lugar de luta. Pouco é lugar de ter a tua coragem exercitada, porque logo, logo o Senhor te colocará sobre o muito. Mas antes você precisa estar pronto.
Querido, rompa os teus limites. Rompa os teus limites. Saia da casca. Frutifique. 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 Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Ele fará um milagre na tua casa. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha suficiência. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é vão. Teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh, Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além mais uma vez. Oh Deus, oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Não tenho nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Querido, comece a colocar aos pés do Senhor aquilo que pertence a Ele, aquilo que precisa ser transformado em você, até que você esteja vazio e possa dizer ao Senhor: eu não tenho nada.
suas angústias, seus medos, suas lutas, sua incapacidade de se tornar alguém melhor, o seu caráter. Coloca aos pés do Senhor os seus dons, aquilo que de melhor você tem, os seus recursos, o seu tempo, tudo aos pés do Senhor, até que você possa dizer a Ele: Senhor, eu não tenho nada, então enche-me de Ti. Eu não tenho nada, quero ser cheia de Ti. Nada. Estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Você pode declarar essas palavras? Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Sem Ele vem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Mais uma vez, o Senhor virá, clama-me e eu responderei. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Que Tu és a minha salvação. Tu és o meu Redentor, Senhor, digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Todo o meu ser, Pai, deseja aprender a Te adorar. A minha mente deseja estar cativa a Ti. A minha alma, ainda que abatida, a minha alma, ainda que ferida, deseja dar lugar ao meu espírito, para que eu me conecte, Senhor, com as coisas que são do Espírito, para que eu possa deixar para trás as coisas que já passaram e caminhar em direção ao alvo. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Você pode dizer: eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Que Tu és a minha salvação. Aos que vêm nos acompanhando semanalmente pela transmissão ao vivo do culto pela rádio 92.3, a todos que estão transitando pela cidade, aos que estão retidos em algum engarrafamento aí pela cidade, aqueles que estão nos assistindo pela penitenciária, pelos hospitais, dentro de casa, no seu setor de trabalho,
eu saúdo com graça e paz, que essa noite seja uma noite abençoada para você. Aos que nos acompanham também, igualmente, pela TV, pela internet, graça e paz a todos vocês, sejam bem-vindos ao culto das águias esta noite, e a todos os embaixadores do Rei que aqui estão, vieram à nossa embaixada para adorar o nome do Rei, vieram para receber a instrução do Rei, sejam bem-vindos, boa noite, obrigado por terem se deslocado para virem cultuar a Deus conosco esta noite. Habitualmente, a igreja se reúne aos domingos para 2 motivos específicos, para que nós produzamos uma adoração coletiva, nos unimos para adorarmos coletivamente o nome do nosso Rei. E os embaixadores também se reúnem para receber instrução do Rei, não só para adorá-lo, mas também para receber a sua palavra, a sua instrução, seus decretos, sua palavra formidável para a nossa vida. Nós estamos envolvidos numa tarefa que é a ingênua intenção de trazermos o reino de Deus para a terra. A missão da igreja não está ligada ao povoamento do céu. A missão da igreja, a missão principal dela é trazer o reino para a terra, estabelecer seus princípios nas universidades onde nós estudamos, no consultório onde nós trabalhamos, nos escritórios onde estamos desenvolvendo nossas atividades profissionais, na oficina mecânica, na nossa tarefa diária. O reino para nós é uma missão que nós assumimos quando o reino entrou dentro de nós. Nós não estamos como que equivocados, procurando o reino aqui, lá ou acolá. Disse nosso Senhor Jesus Cristo que o reino entrou dentro de nós. O reino está dentro de nós. Fomos gerados pelo reino de Deus. Os princípios éticos, morais, os princípios de vida do reino de Deus entrou dentro de nós. Não desejamos de maneira nenhuma sermos rebeldes aos princípios de Deus. O que nós desejamos é fazer cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então, essa ingênua intenção da nossa parte está presente em cada atividade nossa. Estejamos nós onde estivermos, essa é a nossa mentalidade, esse é o pensamento que governa a nossa vida. Estabelecer o reino de Deus onde nós estivermos. Essa noite, eu quero pedir licença para quebrar o seriado que eu comecei, mas eu me senti tão inquieto durante esta semana, e a minha inquietação, ela se remete a tudo que nós vamos estar ao longo deste ano ministrando, ensinando e pregando. Então eu me senti muito na obrigação de subverter a ordem do seriado, e hoje quero ministrar uma mensagem chamada De Volta ao Éden. Esta mensagem, na verdade, ela é título de um livro do rabino Davi Forman, chamado De Volta ao Éden. Há muitas coisas que aconteceram no Éden que, se nós não tivermos uma formação bíblica muito clara, nós vamos deixar para lá, vamos nos distrair e não vamos perceber o que de fato está ali. E hoje eu quero dar um salto nessa história, mas quero começar com um texto que será o texto-chave que nós vamos perseguir, que é o texto de Jó 19, 25. Este é um tempo da vida de Jó. Jó, para vocês que não se lembram de quem se trata, é aquele homem que passa por uma pressão extrema. Ele perde seus filhos, adoece de uma maneira
praticamente irrecuperável, não há solução para o problema de Jó, e alguns olham para Jó com um certo coitadismo, mas Jó manifesta uma história de superação jamais experimentada por um ser humano. Um homem que dá a volta por cima e não por baixo, que sai de uma tempestade não piorado, mas melhorado. Porque assim, né, gente, ninguém sai de uma tempestade como entrou. Ou vai sair 1000 vezes pior, ou vai sair 1000 vezes melhor, mas como entrou não vai sair. E Jó é o tipo do homem que passa pela pior tragédia, na verdade é pior que uma tempestade, ele passa por um tsunami, e ao invés de sair pior, ele sai melhor. Então a história desse homem me interessa muito. Eu leio o livro de Jó, que está classificado ali entre os livros poéticos da Bíblia, e leio com muito interesse, porque há umas afirmações de Jó que abrem o nosso entendimento, não é? Por exemplo, tem um momento que Jó diz assim para alguns amigos dele, não é? E eu não sou inferior a vocês. Tudo que os olhos de vocês viram, os meus olhos viram também. O que o ouvido de vocês pôde ouvir, os meus também. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Olha o que Jó está dizendo, que o que torna um ser humano inferior ao outro é o fato de verem por ele, ouvirem por ele e saberem por ele. Mas quando eu tenho a capacidade de ouvir, de ver e de saber, ninguém pode me enganar. Portanto, se há um lugar que você precisa pensar, é na igreja, não é? O ambiente do pensamento. Você não pode entrar numa igreja sem fazer suas perquirições, sem indagar no seu coração o que de fato isso tem sentido ou não tem na sua vida. A igreja é o lugar de se pensar, não é o lugar de não se pensar. É o lugar onde a palavra que entra dentro do nosso coração precisa ser refletida, inteligentemente refletida, pensada, degustada, absorvida, porque é neste ambiente, que é o ambiente da nossa confiança, que muitas vezes aparecem os aproveitadores, que subvertem a nossa boa fé e a nossa boa vontade, e introduz venenos açucarados, que ao invés de produzir qualidade na nossa vida, estão nos matando e nos aprisionando nas suas gaiolas teológicas. Então, pensar é necessário. Pensar é mais do que necessário. Nós precisamos aprender a cogitar. Mas muito bem, não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje, mas é só uma questão que eu quero tocar. Jó, capítulo 19, versículo 25. Essa é uma frase que eu vejo repetida inúmeras vezes, e até com muito esfuziamento diante de um conflito, uma esperança enorme. Esse versículo é citado, e diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu quero me deter na palavra Redentor. Se eu entro no universo jurídico para ler a palavra Redentor, eu vou ter um entendimento de que Redentor é aquele que vai produzir a remissão, aquele que vai produzir a substituição de uma obrigação, é o Redentor. Mas se eu olho esta palavra com os olhos teológicos, e eu peço licença hoje para ser, para a minha mensagem ser
bastante teológica. Eu espero não cansar você com todo o meu apanhado teológico, mas, assim, eu tenho muito orgulho de ser teólogo. Foi minha primeira formação e eu tenho orgulho disso. Eu não me envergonho de ser um teólogo e produzir pensamento e reflexão teológica. Mas quando eu, como teólogo, olho para dentro desta palavra, eu vejo o que a filosofia não vê, vejo o que o mundo jurídico não vê. Eu olho para dentro desta palavra redentor e vejo 3 palavras. Eu vejo a palavra Éden, vejo a palavra ré e vejo a palavra tor. Essa palavrinha tor, ela tem o mesmo sentido da palavra mentor, o tor de mentor, da ideia de um operador, um construtor, um gerador, como professor que professora, como um doutor que doutora, como um mentor que constrói a mente. O redentor é aquele que produz redenção. E redenção vem da palavra Éden, com o prefixo ré. Então, o redentor é aquele que nos volta ao princípio, aquele que nos remete ao Éden. Tudo bem até aqui, gente? Essa é uma perspectiva teológica da palavra. Mas é bom a gente refletir com esse leque de possibilidade de uma palavra, porque uma palavra, ela pode ser libertadora para nós. Libertadora no entendimento, libertadora no sentimento, libertadora nos conceitos. Então, quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará, teologicamente ele está dizendo, eu sei que aquele que devia me tirar dessa lasqueira que eu me encontro agora, e me remeta ao princípio da minha intimidade com Deus, lá no Éden, ele vive, e ele vai se levantar. Esse texto tem enchido o meu coração tanto, porque eu não consigo mais olhar para Jesus como um homem tão comum e tão simples, quando eu comecei a minha carreira, a minha fé. Eu comecei conhecendo alguns aspectos, por exemplo, a primeira coisa que eu fiquei convencido foi da historicidade de Jesus. Eu fui impactado com essa concepção do meu coração da historicidade de Jesus, que foi uma operação, assim, complexa para mim, acreditar que Jesus existiu historicamente, mas já foi um passo que eu dei na minha relação, no meu conhecimento com Ele, reconhecer a sua historicidade. Depois, eu reconheci esse aspecto salvífico de Jesus, que Ele morreu para me salvar de um sistema manipulador, de um sistema castrador da minha alma, de um sistema achatador, reducionista do meu ser. Ele me substituiu, e isso para mim era lindo, meu Salvador. Depois conheci outros aspectos, como por exemplo o senhorio de Cristo, que há 2 semanas atrás eu estava explicando isso. E eu comecei a entender que Jesus não era só o meu Salvador, porque antigamente era assim, eu achava que Jesus tinha morrido por mim para me tirar do inferno e me levar para o céu. Era toda a compreensão que eu tinha da salvação que Jesus tinha proporcionado para mim, que era me tirar do inferno e me levar para o céu, e eu tinha um medo terrível de ir para o inferno. Eu acho que ainda tem aqueles que estão na igreja porque tem medo de ir para o inferno, né?
Mas isso é reduzir demais a compreensão de Jesus. Depois eu compreendi que Ele não me salvou só dessa coisa do inferno. Ele me salvou desse sistema que me reduzia, que me fazia pequeno, que me sentia inferior, que me diminuía diante das pressões da vida, que me gerava medo, que me fazia fugir, que me castrava no meu potencial. Era um sistema que eu não conseguia me ver livre dele. Daí eu compreendi que a salvação abarcava também a minha alma. Eu compreendi que quando Jesus morreu, Ele morreu por um ser integral. Para alcançar minha alma, meu espírito, meu corpo, Ele morreu por mim. Aí depois eu conheci o senhorio, o governo dele. Bom, e aí fui conhecendo alguns aspectos mais da vida de Jesus. Por isso que é bom a gente se aproximar dele. A gente vai conhecer coisas. Não subestime Jesus. Não subestime. O conhecimento de Cristo é libertador. Ele tira a gente do buraco. E é capaz de colocar homens e mulheres no topo da montanha. Ixi, eu estou com vontade de chorar. Vamos voltar aqui. Eu prometi a mim mesmo que não ia fazer nenhuma gracinha hoje, viu? Muito bem. Para isso, eu vou dar uma volta e eu espero que você tenha paciência. Se não tiver, poxa, sinto muito. Tem água gelada? Você pode ir lá tomar uma água gelada. Okay. Só não vá atendendo o telefone lá fora, não é? Viu, lá na rua. Pode atender o telefone ali fora. Fica à vontade. Pode usar seu celular, mandar mensagem para os seus amigos. Aproveita e manda do culto também, né? Muito bem, gente. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia. E eu vou explicar algumas coisas de volta ao Éden. Na quarta-feira eu terminei um seriado baseado em Gênesis, que é o livro do princípio, é o primeiro livro da Torá, capítulo 3, versículo 10. Esse texto é um texto muito precioso, e eu chamei esse seriado de A Lei da Psicose Básica. Esse texto diz assim: há uma pergunta do Eterno. Imagine, o Todo-Poderoso faz a primeira pergunta registrada na Terra. É claro que esta pergunta não é gerada a partir de uma dúvida, é uma pergunta retórica. O Eterno pergunta assim: Adão, onde estás? Imagina, o onipresente, o onisciente e o onipotente perguntando: Adão, onde estás? Será que Deus tinha perdido Adão geograficamente de vista? Ele não sabia onde estava Adão? Ou a pergunta do Eterno tem mais coisas do que nos parece? A pergunta dele não tem a ver com a geografia de Adão, mas com a nova antropografia de Adão. Não é com este Adão que está num momento geográfico, num ponto geográfico. Mas o Adão que Deus havia criado não estava mais ali, ali estava um Adão que havia se tornado. Não o Adão que Deus havia criado. Aí Adão, surpreso no versículo 10, que você deve estar aí na sua Bíblia, ele diz: eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, na quarta-feira eu terminei esse seriado e eu falava desse tripartimento da natureza humana. Essa fenda, essa rachadura, que eu apelidei de lei da psicose básica.
É claro que não é uma tese academicista, é claro que é fruto da minha inquietação, do meu taquipsiquismo, dos meus anseios por descobrir de onde vem esse ser humano que, vez por outra, está perdido de si mesmo. E chamei isso de lei da psicose básica. Onde estás? Eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. A culpa, o medo e a fuga. De onde parte toda a angústia do ser humano? Culpa, medo e fuga. O desbussolamento da natureza humana aqui. É a primeira menção de um homem perdido internamente que nós vemos nas Escrituras. Está ali. Um homem perdido de si mesmo. Talvez seja por isso que o poeta tenha escrito: eu, caçador de mim. Não conhece o corinho também? É um bonito corinho. O homem se torna caçador dele mesmo. Um atroz caçador de si mesmo. Porque está perdido internamente. Nossas piores desorientações não estão nas referências externas, estão nas referências internas. É quando a gente se perde por dentro que a gente se perde de fato. Você pode não conhecer a geografia do lugar, mas se você está encontrado por dentro, nada para você é muito estranho, porque você está seguro no lugar onde você está. Bom, o homem se vê nu e diz para Deus que tem medo. Mas se você voltar um pouquinho, no capítulo 2, versículo 25, se você é como os irmãos lá da cidade de Bereia e confere a Escritura pela Escritura, é bom, para que isso não pareça uma manipulação do texto, né? Que você me acompanhe, é bom você consultar. Nesse texto, o homem e a mulher estavam nus, nu. Aparece a palavra nu aí? E o que acontece? Ele não tem vergonha, estavam nus. Porque nesse texto eles estavam nus, não só fisicamente, mas suas almas também estavam nuas. Ninguém escondia nada de ninguém, estava todo mundo exposto. Adão sabia de Eva, Eva sabia de Adão, então não havia segredo, não tinha do que esconder, não tinha o que esconder, eles estavam nus e fisicamente estavam nus. Mas por que é que eles têm vergonha no capítulo 3, versículo 10, e não têm vergonha no capítulo 2, versículo 25? Vou explicar aqui um segredo. Deixa eu citar um outro texto para você, para a gente poder fechar esse conceito. O outro texto está em Gênesis 3, 1. Você tocou no 10? Agora volte para o 1. Nesse texto, olha, me desculpe eu estar repetindo isso para vocês que estiveram aqui no seriado de quarta-feira, mas é necessário dessa volta toda, porque muita gente não esteve aqui. Nesse texto, do Gênesis 3:1, diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Confere com sua versão, ou se aproxima da sua versão. Guarda a palavra astuta, astúcia, astuta. É que no Éden haviam 3 personagens nus: o homem, a mulher e a serpente. E deixa eu explicar isso melhor. No hebraico, a palavra nu, digamos de Gênesis 2:25, é a palavra haron. O homem e a mulher estavam haron e não se envergonhavam, estavam nus, estavam haron.
Querem falar em hebraico um bocadinho? Estavam Haron. Mas no texto de Gênesis 3:10, o homem se percebe numa outra nudez. E o texto original é: eu estava Haron, Micol, tive medo e me escondi. Micol, Haron, Micol. Era uma nudez. Se a gente vai ao texto de Gênesis 2:25, diz que a serpente, Haron Micol, e foi traduzida para o português como astuta, mas o texto original é Haron Micol. É uma nudez astuta. Era a nudez da astúcia. Está dando clareza? Sei que você não conhece de hebraico, não tem... Mas é que eu estou com todo cuidado, não sendo acadêmico, para explicar a você de uma maneira simples, dessa grande operação, dessa grande tragédia que acontece dentro do jardim. É que o relacionamento dessa nudez astuta da serpente com o homem e a mulher contaminaram a nudez da pureza desses seres, e eles se tornaram Haron Micol. Se tornaram astutos. E nessa nudez astuta é que vai nascer a maior tragédia do ser humano, que é chamada por Paulo, o apóstolo, de pecado. Pecado. Nós temos um conceito de pecado muito deteriorado no tempo e no espaço. Religiosizamos a palavra pecado, e qualquer falha moral chamamos de pecado, qualquer tropeção ético chamamos de pecado. Não é que não sejam, mas pecado, naquilo que eu estou colocando para você, lá no Éden, foi a tragédia que aconteceu na genética humana. O homem foi contaminado geneticamente e passou a habitar no gênero humano, nessa contaminação genética. Então estou fazendo uma abordagem teológica da história, estou explicando a você teologicamente como é que a lei do pecado entrou na natureza humana, ela passou a governar de pai para filho, de filho para pai. Por exemplo, o salmista, para explicar isso, ele diz: eu nasci no pecado, na iniquidade minha mãe me gerou. Do que o salmista está falando? Não está falando da relação sexual que o pai e a mãe tiveram, não é? Mas eu já vi muita gente entrar por esse buraco furado, sem fundo. O salmista não está falando de relacionamento sexual, não é disso. Ele está falando da tragédia genética que feriu a natureza humana. Paulo vai chamar isto da lei do pecado e da morte, porque aquilo que acontece dentro do gene é uma tragédia. Tragédia. Reduzir essa tragédia a uma imoralidade é uma outra tragédia. Porque a maior tragédia que acontece no Éden é a separação. Porque no momento seguinte, eu quero ir com você ao momento seguinte, eu quero ser completamente bíblico para não gerar teologicamente qualquer borrão, qualquer mancha. Gênesis 3:23, tudo acontece aí no capítulo 2, 3, é nessa loucura do capítulo 2 e capítulo 3. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Eu estou dando essa volta toda para explicar a redenção, tá bom? Para explicar a redenção. Mas é preciso essa volta toda.
Onde é que eu estou? Aqui mesmo, né? 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, essa foi a maior tragédia que acontece na vida do homem. Ele é deslocado da presença de Deus, afastado e contaminado. Uma pandemia a partir dessa semente danificada. É como um disco rígido do computador que foi contaminado, e tudo que produz a partir daí está debaixo da contaminação desse disco rígido. Dessa maneira, a natureza humana se tornou servil ao pecado. Eu vou ler um outro texto com você. Estou lendo muito texto bíblico? Tudo bem, eu vou ler ainda assim. Paulo escreve um dos textos mais robustos da doutrina cristã. Ele, na verdade, é o grande doutrinador da igreja não judia, da igreja dos gentios. Se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 3, versículo 19 em diante. Depois eu vou explicar isso mais detalhadamente. Romanos, 3, 19 em diante. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado, presta atenção nisso, gente. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem pleno conhecimento do pecado, singular. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é. Não é. Também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não,
de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. É um compêndio teológico. Vou tentar traduzir isso de uma maneira mais simples e clara para nós, para que nós entendamos onde é que nós estamos aqui, não é? Onde é que nós nos encaixamos dentro disso. Vocês se lembram que por causa do pecado, eu já expliquei que a palavra pecado, não é? Nasce no latim, que é tropeçar no próprio pé, pecado, é tropeçar no próprio pé. A maior tragédia que o pecado produziu foi naquele dia que o homem é banido, destituído da glória de Deus, banido do Éden, e agora há um querubim com uma espada cortante, circulante, impedindo que o homem tenha acesso à árvore da vida. Espero que nesse seriado a gente lembre e volte a falar sobre a árvore da vida, que o homem não podia ter acesso a ela. Então o homem expulso do jardim, do Éden, sem poder voltar. O Éden era o lugar da presença. Quando você ouvir a palavra Éden, lembre-se da palavra presença, encontro. A palavra Éden está ligada ao lugar do encontro, ao lugar da intimidade, ao, entre aspas, ao jardim secreto, o lugar onde o homem e Deus trocavam as suas ideias, onde a presença de Deus era perene, onde o homem era encontrado em si mesmo, não era perdido, ele era seguro em si mesmo. Um homem que nasce de um sopro divino, um homem pleno, um homem que não era carente, uma mulher que não era carente, todavia, expulso do jardim, se torna caçador de si mesmo. Essa é a tragédia que acontece no jardim. A partir daí, todos os pecados se derivam do pecado. E pecado é um sistema que governa a natureza humana caída. A redenção que Paulo diz que foi providenciada no nosso grande Redentor, Jesus Cristo, é que Jesus Cristo, que é o último Adão, outro conceito de São Paulo, o apóstolo, que chama Jesus do último Adão. Jesus, o último Adão, ele é Adão, porque é homem, e nasce na semelhança do primeiro Adão, de um sopro divino, numa terra virgem chamada Maria. Daí nasce um Adão, que não é fruto da semente humana, mas da semente divina, nessa terra virgem chamada Maria. Nasce então o último Adão, na semelhança do primeiro, que é resultado de um sopro na matéria terrena, da terra de Cush, e nasce o primeiro. Nessa semelhança nasce o último Adão. Nasce para fazer o que o primeiro não pôde. A missão de Jesus era reconciliar, era unir o céu com a terra novamente. A missão de Jesus era supracósmica, era universal. A missão de Jesus era unir a terra com o céu. O seu projeto era o projeto fantástico que corria em segredo de justiça, em todos os tempos e em todas as gerações. Ninguém tinha clareza do que Deus havia reservado para resgatar o homem, para devolver o homem ao Éden. Ele colocou aqueles querubins para impedir que o homem tivesse acesso de volta ao Éden. E durante todo esse tempo, Paulo diz nesse texto de Romanos 3, que o homem se tornou um ser destituído.
da presença de Deus. Separado. Um hiato que tomou conta desta natureza. Um abismo, uma vacância que se abre entre a presença de Deus e a presença humana. E Deus começou a dialogar e a manifestar seu plano alternativo. Deus sempre lida com um plano B. E todo homem que quer ser bem-sucedido na vida não pode ter um único plano, né? Boa noite, gente. Vocês estão aí? Quando eu falo de plano B, eu sempre me lembro da extinta União Soviética. Alguns de vocês nem sabem que diabo é isso, né? Não nasceram depois que a União Soviética foi extinta. O Bloco Soviético tinha como cabeça orquestradora desse bloco o excelentíssimo Mikhail Gorbachev. Um dia, o nosso querido Roberto Dávila entrevistava Mikhail Gorbachev e pergunta a ele: excelentíssimo senhor, se a perestroika era um plano de governo que a União Soviética tinha construído para tirar a União Soviética do buraco. Se a perestroika não der certo, o senhor Mikhail olha para ele e disse: ela não pode dar errado, não há essa possibilidade, ela só vai dar certo. O que aconteceu? A perestroika não deu certo e o bloco soviético se rompeu. Cuba se desprende, entra num parafuso, né? País monocultor, produzia açúcar para o bloco soviético, agora não tem mais nada. Entra num buraco louco, e os outros países agregados ao bloco soviético. Mas Deus não é assim. Deus tem plano A, plano B, e no plano B, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Eu esperava um glória a Deus amarrado pelo chifre sendo sacrificado aqui, né? Eu estou dizendo que no plano B de Deus, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o homem cometesse a tragédia do pecado, um cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, Gênesis 3,15, por exemplo, o Senhor diz assim: da mulher nascerá um, diz para a serpente, da mulher nascerá um. Ou em outra versão diz, da semente da mulher. Você sabe que a mulher não tem semente, a semente está no homem, o óvulo na mulher. Mas é um mistério, né? É um mistério, a gente tem que ler isso aí com entendimento. É o sopro. Da semente da mulher te nascerá um. Ele vai esmagar tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Era uma outra revelação do plano B. O descendente da mulher é o último Adão, Jesus. Ele esmaga a cabeça da serpente, ela morde o calcanhar. Morder o calcanhar significa que Jesus foi morto e sepultado, terminando assim o ciclo da ação que havia na gênese humana. São Pedro diz isso assim, que a semente divina entrou dentro de nós, sêmen. A recuperação do nosso gene, eu estou fazendo uma abordagem teológica, volto a repetir isso para você me seguir desta maneira, não é? Aquele que esmagou a cabeça da serpente, você lembra que a comida da serpente era Vocês estão animados hoje, né? A comida da serpente de Gênesis 3 era o pó rastejarás e o pó da terra será teu alimento. Tudo bem? Lembram? Todo homem natural é alimento de serpente.
interferência minha, desculpe aí o mau jeito. Todo homem natural é alimento de serpente, ou seja, está suscetível à interferência da serpente na sua história. Mas quando é que essa natureza da serpente, esse alimento de serpente, deixa de ser alimento da serpente? Quando você começa a desenvolver em você a natureza do esmagador da cabeça da serpente. Nós que nascemos em Cristo Jesus, temos a semente do esmagador da cabeça da serpente. Aquele que é da terra é terreno, o que é do céu é celeste. Nós temos uma relação com esse que é celeste. O primeiro homem é da terra e o último homem é do céu. Nós estamos ligados àquele que é do céu. Por isso a nossa natureza é a natureza do esmagador de cabeça da serpente. Por isso Jesus chama seus discípulos, né? Ele diz assim: eis aí vos dei a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Natureza da serpente, cabeça esmagada por causa da semente divina que habita em você. João é mais drástico, ele diz assim: o que há nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que habita nele é a divina semente. Ei, eu vou te falar uma coisa, talvez você tenha o desconhecimento disso, mas quando você se torna um cristão, o que passa a acontecer dentro de você, isso é imaterial. Esse é um conceito gerado por Benjamin, meu neto. Essa semana ele veio com essa história do que é material, o que é imaterial, né? É material e imaterial. Então, isso acontece no seu universo imaterial. Você não pode ver, mas dentro de você, lá no seu âmago, lá no seu íntimo, o divino sêmen fecundou você. A experiência de ter Jesus entrado dentro de você é que você agora deixou a natureza do primeiro Adão e herdou a natureza do último Adão. Por isso você não precisa mais viver na prática do pecado, porque o que habita em você é a divina semente. Não precisa ficar enganando sua mulher, não precisa ficar enganando seu marido, porque o que habita dentro de você é a divina semente. Está dentro de você, habita em você agora. Você se tornou um superador. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Eu sou um pregador da ressurreição e eu nunca vou esquecer o que aconteceu dentro de mim. O que ressuscitou Jesus habita dentro de mim agora e dentro de você também. Muito bem. Ele é aquele que me conduzirá ao Éden, ao lugar da intimidade, ao lugar da comunhão com Deus. Ixi, já está na hora de eu parar, gente. Eu vou parar, eu não posso deixar o pessoal da rádio aqui com gostinho de quero mais também. Só assim, leia comigo a palavra redenção, mais uma vez para isso ficar fixado. Viram as três palavras aqui? Ré, Éden, ação. Redenção foi a ação de Jesus em nos Éden, de nos levar de volta para o Éden. Agora nós somos filhos de Deus. Ele mudou a nossa história. O que isso muda é que, meu irmão, esteja você onde estiver, você agora é um altar vivo. Dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, andando pela rua grande, caminhando pela litorânea, fazendo o que você estiver fazendo, você é um altar de Deus agora. O Éden agora está dentro de você e você está dentro do Éden. Você se tornou amigo de Deus. O que Jesus fez foi unir você, produzindo reconciliação, trazer você para o concílio. Você faz parte dos príncipes de Deus. Você foi trazido por Jesus.
Portanto, não dá para olhar para Jesus com a angústia e a dor da crucificação. Foi por causa da crucificação que a lei do pecado perdeu força sobre nós. Paulo diz: o pecado já não tem domínio sobre vós. Você pode... o céu é o limite para você agora. Não há como parar você. Só você se para. O interesse de Deus é que você cresça por todos os lados, que você se torne uma pessoa notável, e esteja você onde estiver, seja um agente de transformação, um agente de mudança desse planeta. Se esse planeta um dia esteve nas mãos do diabo, quando surgiu o grupo de homens tirados para fora do sistema, esse planeta tem destino e tem dono. Os mansos herdarão a terra. A terra é um ambiente tão formidável para os homens estarem, que um dia a nova Jerusalém descerá do céu. A terra será transformada para a habitação dos seus santos, e você virá para reinar sobre a terra. Portanto, seja um bom embaixador. Traga o reino. Não dê trambique no mercado. Se a vagabundagem não pertence ao reino de Deus. Tenha um caráter ilibado. Você agora é um altar. Não contamine o altar. Não viva uma vida vassala. Santidade é viver no padrão de Deus. Santidade não tem a ver com os esquisitismos produzidos em ambientes adoecedores. Santidade é você viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Que ninguém necessite ter medo de você. Que você seja o agente de transformação. Esteja você onde estiver. Na igreja não pode habitar cinismo. Na tua casa não pode habitar cinismo. Quem nós somos num culto deve ser o mesmo sujeito de dentro de casa. Seus filhos não podem notar a diferença. Vou contar uma notícia trágica nos 5 minutinhos que me restam. Eu estava pregando numa igreja, longe daqui, uns 3.000 quilômetros distante daqui. E eu estava terminando a mensagem e fui me sentar e o pastor principal assumiu a tribuna e eu me sentei e veio uma mocinha adolescente e disse: bispo, pega o microfone de novo, volta e pede para os homens se arrependerem, porque papai precisa se arrepender, ele é o pastor da igreja, mas em casa ele é um demônio. Essa pinta de santarrão que ele tem é tudo mentira. Sabe qual é o meu medo, gente? É que o cinismo toma conta até da tribuna. Tribunos, bons pregadores, entusiastas, que para mim são mais animadores de auditório do que pregadores do Evangelho. Marqueteiros eclesiásticos, potestades eclesiásticas, atores do púlpito, que não transformam o ambiente, que vicia as pessoas na religião, que cria ambientes manipuladores, que rouba das pessoas por causa de suas culpas. Eles manipulam o destino delas e arrancam até o olho da cara. Afetam suas finanças. Na igreja e na casa, devemos ser as mesmas pessoas. Que nossos filhos nos reconheçam como verdadeiros
discípulos de Jesus. Que eles se confundam, não sabem quando você está falando ou quando Jesus está falando. Quando a mamãe fala, não pode ser a tagarela, precisa ser respeito, porque Jesus está falando pela boca da mamãe. Se tem um lugar que você precisa aprender a profetizar, é dentro da sua casa. O cinismo tem que ser banido do meio cristão, gente. É muito cínico entre nós. Não estou querendo colocar culpa em ninguém, não. Eu estou querendo desnudar essa vergonha que a igreja tem se tornado no Brasil. Eu sou só uma vozinha que clama no deserto, não estou fazendo cócegas por aí. Mas pelo menos para nós que estamos aqui, nós não podemos admitir uma experiência cristã dessa natureza. Que, poxa, aqui eu sou uma pessoa, ali eu sou outra. Não, o meu altar não pode ser contaminado. Meus amigos de negócio, meus parceiros de negócio, eles não podem ter dúvida ao estarem se associando a mim. Outro dia eu estava fazendo um negócio com alguém e fomos a um limite de uma negociação. Aí eu disse para ele, a partir daqui tu vai levar prejuízo? Ele disse, vou. Eu falei, então vamos parar aqui. Porque você nunca pode, nunca na sua vida, pensar em mim e pensar em alguém que lhe deu um prejuízo um dia. Negociar comigo tem que ser de uma alegria intensa para você, dizia eu para quem eu estava negociando. Então nós vamos retomar a negociação aqui, porque ninguém vai levar prejuízo nessa negociação. Você nunca vai ter medo de mim ao negociar comigo. Você entende o que é a lisura? Onde é a presença do reino? Por isso a nossa missão é trazer o reino. O reino vai lá no contrato, na assinatura do contrato. O reino vai lá no lugar onde você está pichinchando. Eu era menino, comprei 200 gramas de queijo prato para minha avó. Aí cheguei em casa, minha avó disse, meu filho, isso aqui tem 300 gramas. E o troco é de 200 gramas. Volta lá e vai falar para a moça que ela te deu queijo demais. Eu pensei, vovó, mas é longe. Ela disse, meu filho, vai agora entregar os 100 gramas de queijo ou vai pagar os 100 gramas de queijo. Eu aprendi logo quando era criança a não ser mau caráter, devolvendo o queijo. Não é uma brincadeira não, meu avô era um cristão daquele top de linha. Eu encontrei uma moeda na rua, uma moeda. Quando eu era criança encontrar uma moeda era um negócio bacana, né? Encontrei a moeda na rua, cheguei em casa, jogando a moedinha. Meu avô disse, quem te deu esse dinheiro? Eu disse, achei, vovô, lá na rua. Falei, volta que esse dinheiro tem dono. Falei, mas não era de ninguém, não tinha ninguém. Mas quem perdeu vai voltar procurando, bota lá no lugar. E eu tive que botar. São lições que estão aqui, aqui e aqui. Eu fui ferido pela fé, ainda quando era pequeno. O reino de Deus é presente aqui. Deus nos trouxe de volta para o Éden, gente. E o Éden não é o lugar de se fazer falcatrua. É lugar de manifestar a glória do Rei. Que bom, parece que eu estou negociando com Jesus. Isso é bom, cara. A não ser que você pense que Jesus é um bobinho, é um tolinho. Jesus é o cara mais esperto que você um dia conhecerá. Não há ninguém como ele. Jesus é tão esperto que lá na cruz, já estou terminando, tá bom? Já quer ir? Um minutinho, por favor. Obrigado. Jesus está lá na cruz. Ele é o último Adão. Ele está terminando o ciclo na sua carne. Ele vai ser sepultado, vai ao Sheol, porque ele assumiu o nosso... Vamos fazer um coro mais sofisticado, né? Onde há tenores, baixos. Ok, vamos lá. Ele foi crucificado e morreu porque assumiu o nosso... O sistema estava sendo destruído nele. Ele iria fazer download na nossa máquina contaminada.
Ele morre, vai para onde? No Sheol. No Sheol. Mas ele, ao terceiro dia, ia. Então ele tinha que entrar sem dever nada. Aí ele está lá, os algozes dele ali. Ele olha para todos eles e diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus solta todo mundo antes de entrar num lugar para que o inferno não entre dentro dele. Perdoar não é uma atitude covarde de cristão. Perdoar é uma decisão libertadora, terapêutica, gloriosa de alguém que assumiu a natureza de Cristo. Você está entendendo as ações do reino na nossa vida? Gente, mas infelizmente eu cheguei ao meu limite de tempo. Fiquei devendo, é claro, mas eu pago no próximo domingo. Desculpe a volta que eu dei, mas eu precisava chegar aqui, para que um dia você não achasse que você está devendo alguma coisa a Deus e tem que pagar alguma coisa a Ele. A tua salvação não é por causa das boas obras que você faz, a tua salvação é por causa da redenção que houve em Cristo Jesus. Agora, a fé sem obras é morta. É o contrapeso dessa relação. Você foi salvo para boas obras. As boas obras não salvam você, mas você foi salvo para as boas obras. Portanto, seja um libertador nas tuas boas obras. Façamos boas obras, obras de libertação, e que o reino de Deus saia lucrando conosco através das nossas boas obras. Amém.